Provavelmente você, se você é cristão, você já deve ter sido abordado em algum lugar por aí com a pessoa dizendo, pedindo para você, ore por mim, ore por fulano e tal, por causa de alguma prova, por causa de algum exame, algum problema de saúde, ou mesmo por causa de uma entrevista de emprego, enfim. Pessoas que confiam em nós cristãos, a oração por acharem que nós temos intimidade com Deus. Porque muitas dessas pessoas veem a intimidade com Deus como algo distante, como algo inalcançável, até impossível. Mas se você está entre essas pessoas, eu quero, pelo menos por meio deste vídeo, ajudar você a ter momentos de intimidade com Deus, ou muito mais do que meros momentos de intimidade com Deus, que você tenha uma vida inteira de intimidade com Deus, que é o ideal. O ideal é que a sua vida, você tenha 24 horas por dia, 7 dias por semana, intimidade com Deus. E isso não é algo tão difícil quanto você imagina. E por meio desse vídeo eu quero ajudar você nesse sentido, porque quais são os passos para nós termos intimidade com Deus? Obviamente, os dois principais são confessar nossos pecados, arrepender dos nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, que somos carentes de Deus e entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Reconhecer Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, converter-nos a Ele, entregar-nos a Ele, e por meio disso recebemos o Espírito Santo. Como eu já disse naquele vídeo lá sobre batismo com o Espírito Santo, a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ensina a orar. Se você lá o texto de Mateus 6, existem passos que você tem que seguir com relação à oração, jejum, esmolas, para você não transparecer, não transparecer aos outros, para que as pessoas não vejam você como um fanático, como uma pessoa arrogante, como uma pessoa exibida. O importante são aqueles momentos de intimidade com Deus, momentos a sós com Deus. Mas mais pra frente neste vídeo, no final desse vídeo, eu mostrei para você como você demonstrar para os outros a intimidade que você tem com Deus, sem parecer uma pessoa fanática, arrogante, metida, enfim. E é, as duas, uma vez convertidos, nós nos comunicamos por Deus por meio da oração, que é a maneira como nós nos comunicamos com Deus, orando a Deus, e Deus se comunica conosco por meio da leitura da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, Deus, por meio do Espírito Santo, se comunica conosco. Ah, mas tem o jejum. O jejum é o seguinte: o jejum é algo que você usa, um recurso que você usa quando você quer ainda ter mais momentos de a sós com Deus, momentos de uma intimidade ainda maior, desapegando-se de algo que você gosta muito. Não precisa ser só comida. Eu, por exemplo, não consigo ficar muito tempo sem comer, eu passo mal. E então não precisa ser só comida e não precisa ser por muito tempo. É por tempo determinado para que você a atenção que você costuma dar para uma coisa que você gosta muito, como internet, celular, televisão, enfim, você redireciona essa atenção para Deus, para que o seu foco seja somente em Deus por determinado tempo, desapegando-se daquilo que você gosta muito, para que você não se distraia, para que esse apego que você tem, essa coisa que você gosta muito, não se distraia, porque muitas vezes isso nos faz distrair da atenção que devemos dar a Deus. Então, o jejum é isso, você ter o foco total em Deus durante um determinado período, desapegando de alguma coisa que nos desvia de uma certa forma do foco que devemos ter em Deus. E, e como podemos ter essa hoje, porque hoje nós podemos ter essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, porque antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, por causa do pecado de Adão e Eva, o ser humano se distanciou de Deus. Tanto que o termo religião vem do verbo religar, que significa a tentativa do ser humano de novamente se aproximar de Deus. Por isso que surgiram tantos deuses ao longo da história, porque o ser humano criou imagens. Por meio dessas imagens ele tentou se reaproximar de Deus, mas não conseguiu. E os próprios hebreus, para poderem ter acesso a Deus, eles precisavam do sacerdote, do sumo sacerdote, precisavam oferecer os sacrifícios de animais para remissão dos pecados e para terem
acesso a Deus de alguma maneira. E a partir do momento que Jesus Cristo veio, Jesus se fez sacrifício em nosso lugar. Ele se tornou nosso sumo sacerdote, nosso advogado, ele se tornou nosso mediador junto a Deus. E há um texto, logo após a morte de Jesus na cruz, pelo menos um dos textos, um primeiro de Marcos, aqui no capítulo 15, versículo 38, diz assim o texto de Marcos: E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aqui em Marcos 15, 38. Porque no templo, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Somente os sacerdotes podiam entrar no templo, no lugar santo, e somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Senão, e se ele tivesse em pecado, ele morreria. Qualquer outra pessoa sem ser o sumo sacerdote que entrasse no Santo dos Santos, onde normalmente ficava a arca da aliança, ele morria. Mas a partir da morte de Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou, o véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rasgou de alto a baixo, como diz aqui, dando uma demonstração de que a partir daquele momento o ser humano passava a ter livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Então foi quando realmente começou o ser humano, todos nós, aqueles que crescem, claro, aquele que cresce em Jesus Cristo como um dos fez salvador da sua vida, reconhecendo os seus pecados e crendo em Jesus Cristo, ele passaria a ter livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, por meio da oração, da leitura da Bíblia e leitura da palavra, no caso. E Jesus Cristo, mesmo antes de sua morte, ele, na conversa com a mulher samaritana, lá em João 4, ele diz o seguinte, nos versículos 23 e 24, ele diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e Verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em Verdade. Porque os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, e os judeus adoravam no Monte Sião, onde ficava Jerusalém. E Monte Gerizim ficava do lado de Samaria, no caso. Mas porque cada um dizia que devemos adorar a Deus em tal lugar, mas a partir daquele momento, e principalmente a partir da morte de Jesus Cristo, nós podemos adorar a Deus até mesmo onde nós quisermos, nosso próprio lar, nossa própria casa, né? Não somente no templo, mas também em nossa casa, nosso local de trabalho, nosso local de estudos. Claro que, dadas as circunstâncias, por exemplo, no meio de uma aula, é meio difícil. Quando nós estamos trabalhando, fazendo nossos afazeres, é meio difícil, mas no nosso intervalo, quando nós estamos em secreto diante de Deus, mesmo na nossa oração antes de comer, nós podemos ter essa intimidade com Deus, livre acesso ao Pai. E esse livre acesso ao Pai passou a ser possível a partir do momento que Jesus Cristo veio a esse mundo. E a amizade, passamos a ter amizade com Deus por meio de Jesus Cristo. Como Jesus, em outro texto de João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, Jesus disse assim aos discípulos, em suas últimas instruções aos discípulos antes de ser crucificado: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto vi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Porque temos exemplos no Antigo Testamento de pessoas que foram sinceras com Deus, como no caso Moisés, o próprio Abraão foi sincero com Deus. Os patriarcas e os profetas, de uma maneira geral, tiveram momentos de extrema sinceridade com Deus com relação àquilo que os afligia, que afligia o povo. Tem o caso de Neemias, o caso de Jó, o livro de Jó, boa parte do livro de Jó, inclusive Jó chegou a exagerar em sua sinceridade a ponto de ser repreendido pelo próprio Deus. Mais tarde Deus teve que se manifestar, porque a sinceridade de Jó estava se tornando amargura, e o próprio Deus teve que intervir. O profeta Jeremias também, Jeremias, que amava aquele povo, escreveu um livro inteiro de lamentações de Jeremias, porque ele via que o seu povo que ele amava, o povo de Judá, seria destruído, e ele escreveu um livro inteiro lamentando a destruição de Jerusalém, do povo de Deus. Mas a amizade que nós temos com Deus, Deus permite que tenhamos amizade, que tenhamos intimidade com Ele, que devemos sendo sinceros com Ele. Claro que devemos manter o devido respeito, devemos manter a devida reverência, mas Deus permite que sejamos sinceros, que nós confessemos nossas inquietudes, nossas imperfeições. E se algo nos aflige, devemos desabafar com Deus. Ou seja, Deus é nosso amigo. A partir do momento que Jesus veio e se sacrificou por nós, passamos a ter
livre acesso ao Pai por meio dele, passamos a ser amigos de Deus. Claro, se nós cremos em Jesus Cristo e fomos recebidos pela família dele, passamos a ser amigos de Deus. Não mais aquele relacionamento de servo e senhor, aquela coisa distante, aquela coisa inalcançável, mas sim uma relação de proximidade, de intimidade mesmo, a ponto de nós chorarmos diante de Deus, quando desabafarmos aquilo que nos aflige, se temos algum vício, se temos alguma compulsão, alguma coisa que nos atormenta, nós temos, por meio de momentos de oração, mesmo no meio da escravidão, no meio da opressão, numa cela de prisão, em meio a perseguições, nós temos como, seja por algumas horas ou mesmo por alguns segundos, ter esses momentos de intimidade com Deus, e nós podemos pedir socorro a Deus para que Ele nos ajude, e que, desabafando com Ele, repito, daquilo que nos aflige, e Deus está sempre pronto a nos ouvir. Deus nunca se cansa de nós, quando nós nos colocamos diante dele, desabafando, chorando, lamentando, Ele está sempre pronto, oferecendo nossa mão para nos ajudar. E o próprio Jesus Cristo deu um exemplo de intimidade com Deus em orações que ele fazia ao Pai, e o qual o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 15, nos demonstrou. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o termo Abba também aparece em Marcos 14:36, que é a oração que Jesus faz no Getsemane, e Gálatas 4:6, também na carta de Paulo. E com relação à maneira como devemos nos comportar na igreja, diante dos irmãos, ou mesmo diante das pessoas do mundo, pessoas que não têm o temor de Deus, sem parecermos fanáticos, arrogantes, metidos, e temos aqui mais 3 textos bíblicos que poderão nos orientar a esse respeito, que eu lerei rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, porque quero fazer o possível para esse vídeo ficar bem rápido para você, para que esse vídeo possa ajudar você a ter uma intimidade maior com Deus, sem perder a reverência, como diz o título do vídeo. O primeiro texto é o de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E outro texto, com relação à primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a igreja de Corinto, na época, estava uma baderna só, estava uma bagunça só, e Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios para organizar, para arrumar casa, e o final do texto que fala sobre os dons espirituais, especialmente o dom de línguas e profecia, o apóstolo Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 14, 32 e 33. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, o Espírito Santo não nos obriga a fazer algo que nos coloque em maus lençóis, de virar cambalhota, estrebuchar, babar. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele é gentil, ele não nos permite fazer algo que esteja além de nossas forças. E quando fazemos algo, é sempre para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para a promoção do reino de Deus, e nunca para causar confusão, baderna, desordem. E para terminar, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 13 e 16 e 18, fala sobre a relação entre a liberdade, a carne e o espírito, porque muitas pessoas acham que estão ouvindo vozes de Deus, que estão tendo revelações de Deus, ou então acham que estão fazendo alguma coisa na igreja que é manifestação do Espírito Santo, mas não passa de manifestação da carne. Às vezes a própria carne faz com que a pessoa tenha um certo comportamento na igreja e a pessoa acha que é o Espírito Santo. Então esse texto de Gálatas, com o qual eu encerro este vídeo, poderá esclarecer você nesse sentido. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, você não precisa se preocupar se está fazendo algo certo ou errado. Se você é guiado pelo Espírito Santo conduz você. Ele convence você do pecado e do juízo. Então, você não precisa se preocupar. Se você realmente é guiado pelo Espírito Santo, você pode ficar tranquilo que você
a intimidade que você precisa ter com Deus será feita da maneira correta, da maneira saudável, para edificar a si mesmo, para edificar a igreja, quando você está dentro da igreja, no caso. E mesmo aquele que está fora da igreja, ao ver o seu comportamento, o seu proceder, ele será edificado também. Então que esse vídeo possa ter ajudado você nesse sentido, que esse vídeo possa ter esclarecido você, caso você ainda seja novo na fé, caso você ainda não seja convertido, que você possa, após esse vídeo, ter um encontro com Deus por meio de Jesus Cristo e que você possa ter a tranquilidade de poder ter intimidade com Deus, você também. A partir do momento que você reconhecer que é pecador e render seus pés de Jesus Cristo, reconhecendo como o único suficiente Salvador de sua vida. Então, não se esqueça desses teus cards que estão aqui, que apareceram aqui no canto superior direito da tela, que ajudarão você, que complementarão esse vídeo com novas explicações, com novos textos bíblicos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal caso não seja inscrito. Então que Deus abençoe, que Deus oriente tudo e até depende, se quiser.